Você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. No vídeo de hoje aprenderemos sobre 2 João. Fala galera, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos na segunda parte do vídeo falando sobre o livro de 2 João, Raízes do Novo Testamento. Infelizmente o primeiro vídeo que eu postei deu inúmeros erros. Eu tive que subir várias vezes porque não estava subindo o vídeo completo. Era um vídeo de 17 minutos, estava subindo só 11, depois subiu sem áudio, então eu vou fazer essa segunda parte. A primeira parte já acredito que você já tenha visto e nós vamos fazer a segunda, tá bom? Peço desculpa aí pelo equívoco, as coisas que eu nunca vi acontecer, aconteceu nesse momento novo do canal, mas vamos para cima, amém? Então a gente fechou o vídeo seguinte falando sobre o texto de 2 João 1:7. Então, onde João começa a falar que existe pessoas que estavam andando pelos lugares, levando os cristãos a pensar ou agir erroneamente e os conduzindo ao erro. Olha que situação terrível. E eles estavam negando que Jesus veio em carne verdadeiramente. Essas pessoas são os adversários de Jesus com relação a essa forma de pensar. Amém? Aí a gente vai passar agora para 2 João 1:8, beleza? Fala o seguinte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebeste completo galardão. Olha que interessante, algumas palavras aqui têm alguns significados bem profundos, que dá para a gente entender um pouco mais sobre o que João está falando. A primeira palavra é acautelai-vos. Ela vem com olhos da mente, ver com os olhos da mente, ter o poder de entender, discernir mentalmente, observar, perceber, descobrir e entender, voltar os pensamentos ou dirigir a mente para uma coisa, considerar, contemplar algo. Outra palavra também que dá para a gente tirar bastante ensinamento é perderdes, que significa destruir, sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim à ruína, tornar inútil ou matar. E por último a palavra galardão, que significa das recompensas que Deus dá ou dará pelas boas obras e esforço. Com tudo isso nós podemos entender da seguinte maneira o texto de 2 João 1:8. Não deixe de discernir quem são os falsos profetas. Quem tem falado isso de Jesus Cristo, porque isso pode tirar você do caminho, colocar um fim à sua caminhada, ou pior ainda, tornar inútil no Evangelho, ao ponto de nós perdermos a recompensa que Deus dará a cada um pelas suas obras, o esforço ao reino que nós já construímos ao longo do caminho. Olha que profundo. João está instruindo aqueles homens e aquelas mulheres daquela igreja que, se eles não se atentarem, eles podem correr o risco até de perder tudo aquilo que já tinham construído. Profundo, né? Agora a gente vai no versículo 9, que fala o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Aí, algumas palavras aqui, interessante a gente tentar ver o significado e a gente construir o que João está falando. Ultrapassar significa ultrapassar, negligenciar, violar, transgredir, passar tanto do ponto de desviar-se de alguma coisa, a partir, sair, ser dissuadido de alguma coisa, alguém que abandona sua verdade. Olha que profunda essa palavra ultrapassar. E doutrina de Cristo é aquilo que é ensinado. Doutrina ensina a respeito de algo, de Jesus Cristo. Ato de ensinar, instrução,
Após nós entendermos sobre o que é ultrapassar e o que é doutrina de Cristo, nós podemos entender algo muito profundo que esse versículo está falando, que todos aqueles que negligenciam, violam e abandonam a verdade, que é os ensinamentos de Cristo, não tem Deus nele, consequentemente, nem Jesus Cristo. Apenas aqueles que escolhem viver dentro do que está sendo ensinado sobre Cristo, dentro da palavra, tem o Pai e tem o Filho. E para nós caminharmos já para o final, versículo 10 e versículo 11. Se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina, não o recebeis em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Olha que sério isso. O texto está orientando a senhora eleita que se alguém aparecer na casa dela com um pensamento contrário à doutrina de Cristo, para ela não receber essas pessoas em casa e nem a saudá-las com a paz de Deus. Olha que situação séria, porque se ela fizer, ela vai se tornar cúmplice do erro dessas pessoas e de suas obras contra Cristo. O quanto isso é sério, amém? Quando nós recebermos pessoas na nossa igreja, na nossa casa, que não prega a doutrina verdadeira, nós podemos nos tornar cúmplice daquilo que está sendo ensinado, cúmplice daquilo que está sendo mostrado, amém? Eu vou abrir aspas aqui para uma frase de Spurgeon que eu achei muito interessante colocar nesse vídeo. Abre aspas, que fala o seguinte: Cristo pode estar na pregação de alguns homens, mas essa pregação é cercada por uma nuvem de pensamento, uma cortina de profundidade tão densa, uma vestimenta de filosofia tão horrível que impede de ver o Senhor. Fecha aspas. Amém? Então, nós precisamos ter discernimento de espírito para entender, para buscar em Deus se realmente essa pessoa deve ou não pregar na nossa igreja, deve ou não frequentar a nossa casa. Amém? Cristo nos orienta a amar uns aos outros, ficarmos em alerta aos falsos profetas, aqueles que acham que pode aplicar técnicas ou ensinos para ajudar a Bíblia. Amém? Nós precisamos nos atentar com relação a isso. Então é muito legal porque assim, várias foram as cartas do Novo Testamento que tratam de heresia. Elas podem nos orientar sobre um antídoto, amém? Que nós podemos usar para nós entendermos se as pessoas estão ou não ensinando aquilo que a Bíblia nos orienta. E nós precisamos fazer a leitura da palavra. Nós precisamos ser constantes na leitura da palavra. Amém? O próximo vídeo, ainda sobre esse assunto, nós vamos falar sobre gnosticismo e docentismo, que tem tudo a ver sobre esses falsos profetas. Era isso que esses falsos profetas estavam ensinando naquele período do primeiro século, amém? E do segundo século nas igrejas da Ásia Menor. Fiquem com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa toda essa confusão dos vídeos não terem subido certo. Agora eu acredito que está tudo certinho. Comentem, compartilhem, não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima, galera. Deus abençoe.